Um magnata retorna para casa e encontra a filha faminta comendo ração de cachorro. A revelação sobre os castigos da madrasta o obriga a enfrentar a própria negligência. Ele inicia uma batalha por justiça, onde amor e culpa se unem para reconstruir o que foi quebrado. Rodrigo Albuquerque observou a cidade de São Paulo do alto de seu escritório, no 40º andar. O céu começava a ganhar tons alaranjados, enquanto o empresário de 45 anos terminava de assinar os documentos que concluíam a aquisição de mais uma rede de hotéis para seu império. Era a terceira grande transação daquele ano, confirmando sua posição entre os maiores empresários do ramo hoteleiro do país. Rodrigo sorriu brevemente ao fechar a pasta de couro italiano que seu sócio, Carlos Eduardo, lhe entregara mais cedo. Mais 200 milhões para a conta. Tudo, comentou com satisfação, usando o apelido que apenas ele podia usar com o sócio. Vai querer comemorar? Carlos Eduardo, homem pragmático de 50 anos, ajustou os óculos de armação dourada. Tenho compromisso com meus filhos hoje. Prometi que não faltaria mais a um jantar de aniversário. Rodrigo assentiu, disfarçando o incômodo. Carlos sempre priorizava a família, algo que ele próprio não conseguia fazer, apesar da fortuna acumulada. Dispensou o sócio com um aceno e ficou sozinho no escritório decorado com móveis de design exclusivo e obras de arte contemporânea avaliadas em milhões. Olhou para o relógio. Eram apenas 4 da tarde, horário em que normalmente estaria no meio de mais uma reunião. Mas hoje sentiu um cansaço diferente. Desabotoou o colarinho da camisa sob medida e decidiu fazer algo incomum: voltar para casa mais cedo. A mansão dos Albuquerque ficava em um condomínio de alto luxo no Morumbi, cercada por jardins impecáveis e um sistema de segurança que custara uma pequena fortuna. Rodrigo dirigiu seu Porsche pela Marginal Pinheiros, sentindo o peso das horas de trabalho nos ombros. Nos últimos 7 anos, desde a morte de Laura, sua primeira esposa, ele havia se afogado em trabalho. Conhecera Cristina em uma viagem de negócios a Paris, 2 anos após ficar viúvo. Ela, modelo e socialite, 15 anos mais nova, trazia a beleza e sofisticação que complementavam sua imagem pública. Casaram-se em uma cerimônia luxuosa, coberta por revistas de celebridades. Sofia, sua única filha, tinha apenas 2 anos quando perdeu a mãe em um acidente de carro. Agora, aos 7, era uma menina quieta que Rodrigo via principalmente nos fins de semana, quando não estava em viagens de negócios. Cristina havia assumido o papel de madrasta e cuidava da educação da menina, enquanto ele se ocupava em expandir seu império hoteleiro. Ao entrar pelos portões da mansão, dispensou o manobrista e estacionou o carro na garagem. Notou que o automóvel de Cristina não estava lá. Provavelmente teria saído para algum de seus compromissos sociais ou sessões de spa. Entrou pela porta lateral que dava acesso à cozinha, a área que raramente frequentava. Foi então que a cena que mudaria sua vida para sempre se desenrolou diante de seus olhos. Sofia, magra e pálida, estava agachada no canto da cozinha, ao lado da tigela do labrador da família. Com as mãos pequenas e trêmulas, levava à boca punhados de ração de cachorro, mastigando com desespero. Os olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, arregalaram-se de terror ao ver o pai. Sofia, murmurou Rodrigo, sentindo o coração parar. A menina engoliu com dificuldade, lágrimas brotando instantaneamente. Pai, por favor, não conta para tia Cris, por favor. Sua voz era um sussurro apavorado. Rodrigo se aproximou lentamente, como se temesse que a filha pudesse desaparecer. Ajoelhou-se, ficando na altura dela. Por que você está comendo isso, filha? Sofia baixou os olhos envergonhada. Eu estava com muita fome. Tia Cris falou que eu só posso comer na hora certa, mas eu não aguentei esperar. As lágrimas escorriam pelo rosto magro, deixando trilhas nas bochechas pálidas que Rodrigo percebeu com um aperto no peito não tinham o rosado saudável de antes. Um alarme soou dentro dele. A voz de Sofia tremia não apenas de vergonha, mas de medo. Algo estava profundamente errado. Quando foi sua última refeição, Sofia? Ontem no almoço, respondeu ela quase inaudível. Tia Cris disse que eu não mereci jantar porque quebrei um copo de cristal. O mundo de Rodrigo desabou naquele instante. O empresário, que nunca perdia o controle, sentiu um nó na garganta e uma onda de náusea.
Sua filha estava comendo ração de cachorro. Sua filha estava sendo privada de comida. Sua filha estava sofrendo, bem debaixo de seu teto, enquanto ele fechava negócios milionários e raramente chegava em casa antes do jantar. Vem cá, disse ele, estendendo os braços. Sofia hesitou, como se não reconhecesse o gesto. Isso partiu ainda mais o coração de Rodrigo. Quando foi a última vez que abraçara sua filha? A menina finalmente veio até ele, e Rodrigo sentiu o corpo frágil, muito mais leve do que deveria ser. Vamos fazer um lanche para você agora mesmo. Enquanto abria a geladeira, uma sensação de estranhamento o invadiu. Não conhecia sua própria cozinha. Não sabia onde ficavam as coisas na casa em que vivia. Preparou um sanduíche com o que encontrou, observando a forma como Sofia devorava cada pedaço, com uma fome que nenhuma criança deveria sentir. Sofia, isso já aconteceu antes? Ficar sem comida como castigo? A pergunta saiu difícil, como se cada palavra pesasse toneladas. A menina assentiu, mastigando devagar agora. Tia Cris diz que preciso aprender disciplina, que estou muito gordinha e que meninas precisam ser elegantes. Rodrigo sentiu algo que nunca experimentara antes. Um ódio cego e puro. Cristina, a mulher que ele acreditava ser uma esposa exemplar, estava torturando sua filha. A mesma mulher que aparecia em fotos de revistas como a madrasta dedicada, a esposa perfeita do empresário bem-sucedido. Pai, Sofia falou, interrompendo seus pensamentos sombrios, você promete não contar para ela que me viu comendo a comida do Duque? Ela vai ficar muito brava. O tom de terror na voz infantil foi como uma facada. Sofia, olha para mim, pediu, segurando as mãozinhas dela entre as suas. Nunca mais você vai passar fome nesta casa. Nunca mais vai precisar comer ração de cachorro. Entendeu? Eu prometo. Os olhos da menina se encheram de uma esperança tão frágil que Rodrigo sentiu as lágrimas se formarem nos seus próprios olhos. Foi quando ouviu o barulho de salto alto no mármore do hall de entrada. Cristina havia chegado. Sofia imediatamente enrijeceu, o pânico evidente em seu rosto. Ela chegou, sussurrou olhando para a porta da cozinha. Foi naquele exato momento que Rodrigo Albuquerque, o magnata dos hotéis conhecido por sua frieza nos negócios, tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida. Não era mais apenas o pai ausente, o viúvo que se afogava no trabalho. Era um homem com uma missão. Não tenha medo, disse a filha com uma firmeza renovada. A partir de agora eu estou aqui. Cristina Mendonça Albuquerque entrou na cozinha, como se desfilasse numa passarela. O vestido de grife verde esmeralda destacava sua silhueta esguia, e os saltos Louboutin ecoavam no piso de mármore. Aos 30 anos, mantinha a beleza que a tinha levado às capas de revistas internacionais, antes de se casar com um dos homens mais ricos do Brasil. Rodrigo, a surpresa em seu rosto era genuína. O que faz em casa tão cedo? E por que está na cozinha? Antes que ele pudesse responder, os olhos de Cristina se estreitaram ao notar Sofia. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Sofia, querida, está sujando seu vestido. Vá se trocar para o jantar. A mudança no comportamento de Sofia foi instantânea e reveladora. A menina levantou-se rapidamente, como um soldado obedecendo ordens, murmurando um sim, tia Cris, quase inaudível. Fique onde está, Sofia, ordenou Rodrigo, sem tirar os olhos da esposa. Seu tom era calmo, mas firme como aço. Cristina, precisamos conversar. Cristina inclinou a cabeça ligeiramente, o sorriso agora calculado. Claro, amor. Mas podemos fazer isso no escritório? A cozinha não é lugar para... A cozinha é o lugar perfeito, interrompeu Rodrigo, considerando que encontrei minha filha comendo ração de cachorro porque estava com tanta fome que não conseguia esperar até o jantar. O rosto de Cristina se contorceu numa expressão de choque teatral. O quê, Sofia? Que absurdo é esse? Por que faria uma coisa tão nojenta? Está querendo me envergonhar? Sofia encolheu-se como se esperasse um golpe, seus olhos fixos no chão. Aquele gesto de medo foi a confirmação que Rodrigo precisava. Não fale com ela assim, disse ele, posicionando-se entre a esposa e a filha. Sofia me contou que você a deixou sem jantar ontem porque ela quebrou um copo. Cristina riu, mas o som não tinha nada de divertido. Era um riso nervoso, calculado. Rodrigo, querido, não pode acreditar nisso. Crianças exageram. Sofia está naquela fase de chamar a atenção.
É verdade, tia Cris. A voz pequena de Sofia surgiu atrás dele. Eu quebrei o copo e você disse que meninas desastradas como minha mãe não merecem jantar. O ar ficou denso, quase irrespirável. Os olhos de Cristina endureceram. Pela primeira vez, Rodrigo viu o que se escondia por trás da beleza perfeita. Algo frio e cruel. Você está distorcendo as coisas, menina. Cristina sibilou, abandonando a fachada doce. Eu simplesmente te coloquei de castigo porque você insiste em ser desleixada. Disciplina é importante. Rodrigo observava a transformação da esposa com horror e fascinação. Como não percebera antes? Como permitira que esta mulher controlasse a vida de sua filha por tanto tempo? Sofia, quero que vá ao seu quarto e pegue sua mochila da escola. Vamos sair para jantar só nós dois. Mas Rodrigo, protestou Cristina, voltando rapidamente à postura de esposa preocupada. Tenho um jantar preparado pelos empregados. Sofia precisa de rotina. Rodrigo ignorou-a. Vá, filha. Estarei esperando aqui embaixo. Quando Sofia saiu, a máscara de Cristina caiu completamente. Seu rosto bonito se contorceu numa expressão de desdém. Não acredito que está dando ouvidos aos delírios dessa criança. Estou tentando criá-la para ser uma mulher forte, não uma chorona mimada. O que acha que vai acontecer quando ela crescer sem disciplina? Disciplina não é privar uma criança de comida, rebateu Rodrigo, mantendo a voz controlada, embora a raiva borbulhasse sob a superfície. E nunca mais se refira a Laura dessa forma. Cristina revirou os olhos. Laura, Laura, sempre Laura. A santa que você mantém num pedestal. Sabia que sua filha é igualzinha a ela? Chorona, desastrada e manipuladora. Algo se quebrou dentro de Rodrigo naquele momento. Não era apenas pelo insulto à memória de Laura, mas pela revelação de que Cristina sempre vira Sofia como uma extensão da mulher que ele amara antes. Quero você fora desta casa até amanhã, disse em tom cortante. Cristina riu, incrédula. Não pode estar falando sério. Está me expulsando por causa de um castigo? Sou sua esposa. Estou te expulsando porque você abusou da minha filha. Que nosso contrato pré-nupcial é bem claro sobre as consequências de prejudicar Sofia. O rosto de Cristina empalideceu. O contrato assinado antes do casamento, que ela aceitara confiante de que nunca seria invocado, agora pairava como uma ameaça real. Você não faria isso, desafiou ela. Pensa na sua imagem. No escândalo. Teste-me, respondeu ele friamente. A tensão foi quebrada por Sofia retornando com a mochila. Cristina recompôs instantaneamente sua expressão, voltando a ser a madrasta amorosa. Querida, não precisamos sair. Vamos jantar em família, como sempre. Sua voz era doce como mel. Rodrigo observou o modo como Sofia se retraía ao ouvir aquele tom artificialmente carinhoso. Quantas vezes aquela voz se transformara em veneno quando estavam sozinhas. Vamos, Sofia. O restaurante nos espera. Ao passar pela sala de estar, Rodrigo notou os detalhes que antes ignorara. Fotos de Cristina em molduras caras por todo lado, mas apenas uma foto antiga de Sofia com Laura, escondida num canto discreto. A casa que comprara para ser um lar tinha se tornado um monumento à vaidade de sua segunda esposa. No carro, Sofia permaneceu em silêncio por vários minutos, até que finalmente perguntou: A tia Cris vai me castigar depois, não vai? Rodrigo sentiu um nó na garganta. Não, Sofia, ela não vai mais castigar você. Nunca mais. Mas ela sempre descobre quando faço algo errado. Ela diz que tem olhos nas paredes. O empresário apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Sofia, quero que me conte tudo. Tudo o que acontece quando não estou em casa. Durante o jantar em uma pizzaria aconchegante nos Jardins, Sofia finalmente abriu-se, como uma represa cujas comportas foram abertas. Entre mordidas hesitantes na pizza, revelou um mundo de pequenas crueldades. Refeições negadas como punição, horas trancada no quarto, insultos constantes, comparações maldosas com a mãe falecida. Uma infância roubada sob o teto da própria casa. E seus brinquedos, suas amigas? Perguntou Rodrigo, sentindo cada palavra da filha como uma acusação à sua negligência. Tia Cris diz que brinquedos fazem bagunça e que meninas de classe não trazem amigos para casa. Sofia brincava com o guardanapo, evitando olhar para o pai.
A professora Beatriz perguntou por que nunca vou aos aniversários. A tia Cris diz que festas infantis são vulgares. Rodrigo observou sua filha como se a visse pela primeira vez. Magra demais, pálida demais. Os olhos grandes carregando uma tristeza imprópria para uma criança de 7 anos. Como não percebera antes? Como permitira que sua obsessão pelo trabalho o cegasse a tal ponto? Sofia, disse segurando as mãozinhas dela entre as suas, quero que saiba de uma coisa. Cometi um erro terrível deixando você sozinha por tanto tempo. Mas isso acabou. A partir de hoje sou seu pai em tempo integral. Os olhos dela se arregalaram. Você não vai mais viajar? Nem trabalhar até tarde? Vou trabalhar, mas você sempre virá em primeiro lugar, prometo. Ele sorriu, vendo uma centelha de esperança no rosto da filha. E quando voltarmos para casa, quero ver seu quarto. Tudo bem? Sofia assentiu mais relaxada após a refeição, mas ainda cautelosa, como se temesse que esta nova realidade pudesse desaparecer a qualquer momento. Ao retornarem à mansão, Rodrigo percebeu que o carro de Cristina não estava mais lá. Melhor assim, pensou. Ao entrar, ligou imediatamente para seu advogado de confiança. Paulo, preciso de você aqui primeiro coisa amanhã. Temos um divórcio para encaminhar. Após desligar, guiou Sofia até o quarto dela. O que encontrou o deixou sem palavras. O quarto, embora espaçoso e decorado com móveis caros, não tinha nada de um espaço infantil. Nenhum brinquedo à vista, nenhum pôster, nenhum livro infantil. Apenas uma cama perfeitamente arrumada, um guarda-roupa organizado com roupas que pareciam de uma pequena adulta e uma escrivaninha vazia. Onde estão seus brinquedos, Sofia? A menina apontou para um baú trancado. A tia Cris guarda lá. Diz que posso brincar só quando mereço. Rodrigo sentiu a raiva subir novamente. Forçou a fechadura do baú, encontrando os poucos brinquedos de Sofia metodicamente organizados, como em exposição, mas claramente sem uso. Foi quando notou uma caixa de sapatos empurrada no fundo do armário, quase escondida. — O que é isso? Sofia empalideceu. — Nada, por favor, não olhe. Intrigado pela reação de Sofia, Rodrigo puxou a caixa para fora. Não estava trancada, mas a tampa se mantinha no lugar com a ajuda de uma fita adesiva desgastada. Os olhos da menina acompanhavam cada movimento do pai com apreensão. — Tem problema eu abrir, Sofia? Perguntou Rodrigo, mostrando uma consideração que, percebeu com amargura, raramente demonstrara nos últimos anos. A menina hesitou, olhando para a porta como se esperasse que Cristina aparecesse a qualquer momento. A tia Cris não pode saber, murmurou finalmente. Com cuidado, Rodrigo removeu a fita e abriu a caixa. Dentro, encontrou dezenas de desenhos dobrados e amassados, como se alguém tivesse tentado descartá-los, mas Sofia os tivesse resgatado. Delicadamente, foi abrindo um por um, sentindo o coração apertar a cada nova imagem revelada. Eram desenhos típicos de criança, feitos com lápis de cor e canetinhas, mas o conteúdo era devastador. Em vários deles, uma figura pequena, claramente Sofia, aparecia isolada, às vezes dentro de um círculo que parecia uma prisão, às vezes chorando com pequenas lágrimas azuis. Em outros, a mesma figurinha estava ao lado de uma mesa vazia com pratos, o estômago desenhado de forma transparente, com espirais representando a fome. O mais doloroso mostrava 3 figuras, uma pequena, Sofia, uma grande com cabelos pretos, Cristina, de costas para a criança, e outra figura grande com uma auréola amarela, pairando como um anjo, indubitavelmente Laura, a mãe falecida. No canto do papel, Sofia havia escrito com letra trêmula: queria que mamãe voltasse. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Sofia, por que escondeu estes desenhos? Tia Cris rasgou os que encontrou, explicou a menina, sentando-se na cama, abraçando os joelhos. Ela disse que desenhar é para bebês e que eu não deveria ficar pensando na mamãe porque ela não voltaria nunca mais. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Rodrigo. Como fora incapaz de perceber o sofrimento de sua própria filha por tanto tempo. Enquanto construía um império hoteleiro, seu maior tesouro definhava sob o mesmo teto. Sofia, disse ele segurando as mãozinhas dela, estes desenhos são muito bonitos e importantes. Mostram o que você sente. Nunca é errado sentir saudade da sua mãe
ou expressar seus sentimentos. A menina olhou para ele com olhos arregalados. A tia Cris diz que sentimentos são para fracos. A tia Cris está errada. Rodrigo escolheu as palavras cuidadosamente, resistindo à tentação de desabafar toda a sua raiva contra Cristina na frente da filha. Sentir é o que nos faz humanos. Sua mãe sentia muito, sabia? Era a pessoa mais sensível e carinhosa que já conheci. Sofia inclinou-se para a frente, ansiosa por ouvir sobre a mãe, um assunto que, percebeu Rodrigo com culpa, raramente abordavam. Ela gostava de desenhar como eu? Sim, ela adorava. Era artista plástica, lembra? Tinha um ateliê cheio de tintas e telas. Rodrigo sorriu com a lembrança. Seus quadros estão guardados no depósito. Amanhã mesmo vou mandar buscá-los para colocarmos pela casa. O rosto de Sofia iluminou-se brevemente, mas logo a sombra do medo retornou. A tia Cris não vai gostar. Sofia. Rodrigo segurou-a pelos ombros, olhando-a nos olhos. A tia Cris não manda mais nesta casa. E, na verdade, ela não vai mais morar conosco. A expressão de Sofia mesclava incredulidade e um traço de esperança. Ela vai embora, verdade? Verdade. Eu e você vamos morar juntos. E vamos redecorar esta casa do nosso jeito. Com desenhos nas paredes, brinquedos pela sala e sem ninguém para dizer que você não pode comer quando sentir fome. Sofia jogou-se nos braços do pai, chorando agora, abertamente. Era o primeiro abraço verdadeiro que trocavam em anos. Percebeu Rodrigo com uma pontada de remorso. Ela era tão pequena, tão frágil contra seu peito. Jurou silenciosamente que faria tudo para compensar cada momento perdido. Quando Sofia finalmente adormeceu, exausta após o turbilhão emocional do dia, Rodrigo ficou ao lado da cama observando seu sono. As marcas da negligência eram visíveis até na forma como ela dormia, rígida como se temesse ocupar muito espaço. Junto dela, na cama, estava um dos desenhos que encontraram, o único em que a figura do pai aparecia, embora distante, quase fora do papel. Rodrigo saiu silenciosamente do quarto, deixando a porta entreaberta, e desceu até seu escritório. O espaço, decorado com peças caras e troféus empresariais, agora lhe parecia estranho, quase hostil. As prioridades de sua vida haviam sido completamente invertidas. Pegando o telefone, fez uma ligação que mudaria o curso dos próximos meses. Dr. Paulo? Desculpe a hora. Amanhã, além dos papéis do divórcio, quero que traga alguém do conselho tutelar. Precisamos documentar tudo. E também preciso do contato de um bom psicólogo infantil. Paulo Rezende, advogado de Rodrigo há mais de 15 anos, reconheceu a gravidade na voz do cliente. O que aconteceu, Rodrigo? Descobri que minha esposa tem abusado da minha filha. Privação de alimento, abuso psicológico e isolamento. A voz de Rodrigo tremeu, e eu, cego com trabalho, não vi nada. Até hoje. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Estarei aí às 8h com uma assistente social de confiança. Documente tudo. Fotos do quarto, dos desenhos, depoimento gravado da Sofia, se possível. Não se preocupe com a parte legal, vou cuidar disso. Obrigado, Paulo. Rodrigo hesitou. Só mais uma coisa. Cristina é influente. Tem amigos na mídia. Isso pode virar um circo. Deixe comigo. Tenho contatos no Tribunal de Família, que podem garantir sigilo, pelo menos nos estágios iniciais. O importante agora é proteger a Sofia. Após desligar, Rodrigo sentou-se na poltrona de couro, sentindo o peso de tudo que descobrira. Em sua mesa, uma foto de Sofia bebê nos braços de Laura o encarava, como uma acusação silenciosa. Ao lado, uma foto de seu casamento com Cristina, ambos sorridentes. Uma farsa que durara 5 anos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Cristina. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Ninguém acreditará que a madrasta dedicada, que aparece em todas as revistas, maltrata a enteada. Pense em sua reputação. Ele não respondeu. Não havia nada a dizer. A máscara havia caído, e por trás dela estava uma mulher disposta a ferir uma criança inocente por pura crueldade. Naquela noite, Rodrigo quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via Sofia agachada comendo ração de cachorro, faminta e aterrorizada. Sua mente torturava-o com imagens de tudo que sua filha deve ter sofrido, enquanto ele estava ocupado construindo seu império. Ao amanhecer, levantou-se determinado.
O homem que entrou em sua casa ontem, o empresário obcecado com aquisições e lucros, não existia mais. Em seu lugar estava apenas um pai, decidido a fazer o que fosse necessário para proteger sua filha. Preparou o café da manhã como nunca fizera antes. Panquecas com morangos, suco de laranja fresco, ovos mexidos. Quando Sofia apareceu na cozinha, ainda de pijama, seus olhos se arregalaram diante da mesa farta. "Bom dia, princesa", disse ele, puxando a cadeira para ela. "Dormiu bem?" Sofia assentiu timidamente, olhando para a comida com desconfiança. "Posso mesmo comer tudo isso?" Claro que pode. E se quiser repetir, é só pedir." Enquanto a menina comia, primeiro hesitante, depois com mais entusiasmo, Rodrigo percebeu como algo tão simples quanto alimentar adequadamente uma criança tinha se tornado extraordinário em sua casa. O básico havia sido negado a Sofia por anos, enquanto ele assinava cheques milionários sem piscar. "Sofia, hoje vou ficar em casa com você", anunciou. "E vamos ter algumas visitas. Um amigo meu, Dr. Paulo, e uma moça que quer conhecer você." O rosto da menina mostrou preocupação. "Por que ela quer me conhecer?" "Porque eles vão nos ajudar a garantir que a tia Cris não volte para esta casa", explicou Rodrigo, tentando ser honesto sem assustá-la. "Eles vão querer saber como era sua vida antes de ontem. Preciso que você seja muito corajosa e conte tudo. Tudo mesmo." Sofia pareceu ponderar, brincando com o último morango no prato. "Eles vão acreditar em mim? Tia Cris sempre diz que ninguém acredita em crianças." "Eu acredito em você", afirmou Rodrigo com convicção, "e eles também acreditarão." Às 8 em ponto, a campainha tocou. Dr. Paulo chegou acompanhado por Fernanda Santos, uma assistente social especializada em casos de violência doméstica contra crianças. Seu olhar compassivo, porém profissional, trouxe algum conforto a Sofia. Enquanto a assistente social conversava com Sofia em seu quarto, Paulo e Rodrigo discutiam a estratégia legal na sala de estar. "Pelo que você me contou, temos um caso sólido de alienação parental e abuso psicológico", explicou Paulo. "A privação de alimento como punição é particularmente grave, mas precisamos de tudo documentado. Fernanda vai fazer um relatório preliminar hoje mesmo." "E quanto à guarda?" "Você já tem a guarda, Rodrigo. É o pai biológico. A questão é garantir que Cristina não tenha direito a visitas supervisionadas ou qualquer tipo de contato até que se prove que é seguro para Sofia." O advogado fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Há outra coisa que precisamos discutir. Cristina deu uma entrevista esta manhã para o programa da Márcia Toledo." Rodrigo sentiu o sangue gelar. Márcia Toledo comandava um dos programas de fofoca mais assistidos da TV brasileira. "Já? O que ela disse?" Pintou-se como vítima. "Disse que você está tendo um colapso nervoso devido ao estresse do trabalho e que está usando Sofia como arma no divórcio." Paulo observou a reação do cliente. "Ela está jogando pesado, Rodrigo." Rodrigo fechou os olhos por um momento, tentando conter a raiva que ameaçava consumi-lo. Cristina havia sido mais rápida do que ele imaginara, mas era previsível. Afinal, ela construíra sua carreira manipulando a mídia e a opinião pública. "Não vou cair no jogo dela, Paulo", afirmou finalmente. "Não vou transformar minha filha em espetáculo. Vamos resolver isso nos tribunais com evidências concretas." O advogado assentiu, aprovando a postura. "É a abordagem correta, mas precisa estar preparado. A imprensa vai atrás de você. Cristina é figura conhecida nos círculos sociais de São Paulo. E você é um dos empresários mais ricos do país. Este divórcio não passará despercebido." Nesse momento, Fernanda apareceu na porta da sala, seu rosto profissional mascarando a emoção que Rodrigo conseguia detectar em seus olhos. "Sr. Albuquerque", concluía a entrevista inicial com Sofia. "Gostaria de discutir minhas observações, se possível." Os três se reuniram no escritório, enquanto Sofia assistia desenhos na sala, uma atividade que, segundo ela mesma revelara, raramente era permitida por Cristina. "Sr. Albuquerque", começou Fernanda, "consultando suas anotações, com base no que observei e no relato de Sofia, estamos diante de um caso claro de abuso psicológico e negligência. A criança apresenta sinais de privação alimentar, medo constante de punição e indícios de alienação parental. Alienação parental.
Perguntou Rodrigo, confuso. Sofia relatou que a madrasta frequentemente falava mal de sua mãe biológica, chegando a proibi-la de mencioná-la ou manter lembranças visíveis. Isso é uma forma de alienação. Fernanda fez uma pausa. Também percebi sinais de baixa autoestima severa. Sofia acredita que não merece atenção ou carinho. Cada palavra era como um punhal no coração de Rodrigo. O que fazemos agora? Vou elaborar um relatório preliminar para o Conselho Tutelar. Recomendarei avaliação médica imediata para documentar o estado físico de Sofia, assim como acompanhamento psicológico. Este relatório será crucial para o processo judicial. A assistente social olhou diretamente para Rodrigo. O senhor está disposto a fazer as mudanças necessárias em sua rotina para garantir o bem-estar de Sofia? Farei o que for preciso, respondeu ele sem hesitação. Já pedi a Carlos Eduardo para assumir temporariamente a presidência executiva da empresa. Vou trabalhar apenas remotamente pelos próximos meses. Fernanda pareceu satisfeita. Excelente. Vou incluir isso no relatório. Ela fechou sua pasta. Uma última recomendação. Procure a professora de Sofia. Os educadores geralmente percebem sinais de abuso antes de qualquer outra pessoa. 2 horas depois, Rodrigo estava sentado na sala de espera do consultório da doutora Márcia Oliveira, uma renomada pediatra especializada em casos de trauma infantil. Sofia, sentada ao seu lado, balançava as pernas nervosamente, apertando a mão do pai. Vai doer? Perguntou ela em voz baixa. Não, querida. A doutora só vai conversar com você e fazer um check-up para ver se está tudo bem com sua saúde. A consulta durou mais de 1 hora. Enquanto Sofia passava por exames físicos e respondia às perguntas gentis da médica, Rodrigo esperava na antessala, torturando-se com a culpa. Como não notar os sinais? A magreza excessiva, o comportamento retraído, o medo constante de desagradar. Quando finalmente a doutora Márcia o chamou para uma conversa particular, seu semblante grave confirmou os temores de Rodrigo. Sr. Albuquerque, sua filha, apresenta sinais claros de desnutrição leve. Está significativamente abaixo do peso para a idade e altura. Também notei hematomas nos braços e pernas em diferentes estágios de cicatrização. Ela o encarou por cima dos óculos. Sofia diz que são de quedas, mas o padrão é inconsistente com acidentes comuns. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Você está dizendo que Cristina a agredia fisicamente também? Não posso afirmar com certeza. Mas os hematomas nos braços têm formato compatível com marcas de dedos, como se alguém a tivesse segurado com força. Vou documentar tudo no laudo médico. A médica suavizou o tom. A boa notícia é que não há danos permanentes. Com alimentação adequada, acompanhamento psicológico e muito afeto, Sofia pode se recuperar completamente. No caminho de volta para casa, Rodrigo decidiu fazer uma parada na escola Arco-Íris, onde Sofia estudava. Precisava falar com a professora Beatriz, mencionada várias vezes pela filha como a única adulta que demonstrava preocupação genuína com ela. O colégio particular, um dos mais tradicionais da zona sul de São Paulo, impressionava pela estrutura. Enquanto caminhavam pelos corredores coloridos em direção à sala da coordenação, Rodrigo notou como Sofia relaxava naquele ambiente. Provavelmente o único lugar onde se sentia segura nos últimos anos. A professora Beatriz, uma mulher de cerca de 40 anos, com olhos gentis emoldurados por óculos modernos, recebeu-os com evidente alívio. Sr. Albuquerque, que bom finalmente conhecê-lo. Seu tom educado não escondia a crítica implícita. Era a primeira vez que ele aparecia na escola sem ser em ocasiões oficiais. Sofia, que tal ir à biblioteca escolher um livro enquanto converso com seu pai? Quando ficaram a sós, a professora não desperdiçou tempo com formalidades. Sr. Albuquerque, tenho tentado contatar o senhor há meses. Deixei recados com sua secretária e com sua esposa. Rodrigo sentiu o impacto das palavras. Nunca recebi nenhum recado. Imaginei. Beatriz abriu uma pasta em seu computador. Tenho documentado o comportamento de Sofia por quase 1 ano. Perda de peso progressiva, isolamento social, medo de cometer erros, choro frequente. Ela girou a tela para que Rodrigo visse os registros meticulosos. Também guardei alguns desenhos que considerei preocupantes. Os desenhos eram semelhantes aos que Rodrigo encontrara na caixa escondida.
Figuras solitárias, cenas de punição, pratos vazios. Um deles mostrava uma mulher alta de cabelos escuros, com uma expressão zangada. Claramente Cristina, e Sofia trancada em um quarto. Tentei abordar sua esposa nas reuniões de pais, mas ela sempre desconversava, dizendo que Sofia era dramática como a mãe. Beatriz hesitou. Cheguei a considerar acionar o conselho tutelar, mas temia que, sem provas concretas além dos desenhos, pudesse piorar a situação de Sofia. Você fez o que pôde, disse Rodrigo, sentindo o peso da culpa aumentar. Eu deveria ter estado mais presente. O importante é que está aqui agora, e se precisar de meu testemunho para qualquer procedimento legal, estou à disposição. Ao saírem da escola, Rodrigo percebeu que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. A mansão no Morumbi, com suas memórias recentes, não parecia adequada. Decidiu levá-los para seu apartamento no Itaim Bibi, usado principalmente quando precisava trabalhar até tarde. O apartamento, embora luxuoso, tinha poucos traços pessoais, mais um símbolo de como sua vida fora vazia nos últimos anos. Sofia explorou timidamente o espaço, claramente desconfortável com a liberdade recém-adquirida de se movimentar sem restrições. Pai, chamou ela, enquanto Rodrigo preparava algo para comerem. A tia Cris vai voltar? A pergunta feita com tanto medo partiu seu coração. Não, Sofia, ela não vai voltar. E ninguém nunca mais vai fazer você passar fome ou te trancar no quarto. O telefone de Rodrigo não parava de tocar. Jornalistas, colegas curiosos, até sua própria mãe ligando de Fortaleza, onde vivia, alarmada com as notícias que começavam a circular. Rodrigo, é verdade que está tendo um colapso nervoso? Perguntou Dona Cecília, sua voz trêmula de preocupação. Vi Cristina no programa da Márcia Toledo, chorando, dizendo que você a expulsou de casa sem motivo. Mamãe, é tudo mentira, interrompeu ele, esfregando os olhos cansados. Descobri que Cristina maltratava Sofia. Encontrei minha filha comendo ração de cachorro porque estava com fome. A verdade é bem pior do que qualquer um imagina. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um suspiro profundo. Sempre desconfiei daquela mulher. A forma como olhava para Sofia devia ter falado algo. Não se culpe, mãe. Eu vivia com elas e não vi nada. Rodrigo fez uma pausa. Na verdade, não quis ver. Depois de tranquilizar a mãe, prometendo levá-la para visitá-los assim que a situação acalmasse, Rodrigo dedicou-se a criar um ambiente acolhedor para Sofia naquela noite. Improvisaram um acampamento na sala, com colchões, travesseiros e um lençol pendurado, simulando uma cabana. Pela primeira vez em anos ouviu a filha rir, um som que mal reconhecia, mas que encheu seu coração de esperança. No meio da noite, foi acordado por gritos. Sofia estava tendo um pesadelo, debatendo-se contra inimigos invisíveis. Não, tia Cris, não me tranque. Estou com fome. Rodrigo a abraçou, sussurrando palavras de conforto até que ela acalmasse. Está tudo bem, princesa. Papai está aqui. Ninguém vai te machucar. Quando finalmente Sofia voltou a dormir, Rodrigo permaneceu acordado, observando o rosto da filha agora sereno. Prometeu a si mesmo que faria qualquer coisa para manter aquela serenidade, para protegê-la de qualquer mal. As consequências para sua carreira, sua imagem pública ou sua fortuna eram irrelevantes. Nada mais importava além do bem-estar daquela pequena. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Rodrigo foi surpreendido pelo noticiário na TV. O rosto de Cristina preenchia a tela, lágrimas cuidadosamente derramadas enquanto ela dava outra entrevista exclusiva. Estou devastada, dizia ela ao repórter. Rodrigo está usando nossa querida Sofia como arma neste divórcio. Tudo o que fiz foi tentar dar a ela a educação que uma menina da nossa posição social merece. A câmera fechou em seu rosto perfeitamente maquiado. Temo pela segurança dela. Rodrigo sempre foi um workaholic. Nunca teve paciência com crianças. Agora, num surto, está me impedindo de ver a menina que criei como filha. Rodrigo desligou a TV bruscamente quando percebeu Sofia parada na porta da cozinha. Ela está mentindo, não está, pai? Perguntou a menina, com uma sabedoria além de seus anos. Por que os adultos acreditam nela? Rodrigo ajoelhou-se, ficando na altura dos olhos da filha. Algumas pessoas acreditam no que querem acreditar, Sofia.
Mas a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. E eu prometo que vamos ficar bem. O telefone tocou. Era Paulo. Rodrigo, temos um problema. Cristina entrou com uma medida cautelar, alegando alienação parental de sua parte. Está pedindo guarda provisória de Sofia enquanto você passa por avaliação psicológica. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não pode fazer isso. Não tem nenhum direito legal sobre Sofia. Teoricamente não, mas ela contratou Maurício Cardoso. Paulo fez uma pausa significativa. Ele é especialista em transformar casos simples em batalhas judiciais complexas e tem conexões com vários juízes. O que isso significa para nós? O silêncio momentâneo de Paulo foi mais eloquente que qualquer resposta. Significa que precisamos ser mais ágeis e contundentes, disse finalmente o advogado. Temos os laudos médicos, o relatório da assistente social e o depoimento da professora. Mas Cristina está jogando pesado na mídia, criando uma narrativa de pai ausente que subitamente enlouqueceu. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que sugere? Precisamos de mais testemunhas. Ex-funcionários da casa, pessoas que possam ter presenciado o tratamento que Cristina dava a Sofia. Também precisamos de uma contraofensiva estratégica, não na mídia, mas nos tribunais. Após desligar, Rodrigo percebeu que Sofia o observava atentamente. Aqueles olhos pequenos haviam aprendido a ler os adultos com uma precisão assustadora, uma habilidade desenvolvida por pura sobrevivência. Vai ficar tudo bem, Sofia, assegurou, servindo uma tigela de cereais para ela. Temos muitas pessoas do nosso lado. A menina assentiu sem muita convicção. A tia Cris sempre consegue o que quer. A simplicidade daquela frase revelava anos de observação de uma criança que vira a madrasta manipular seu pai e todos ao redor. Rodrigo sentiu um aperto no peito, mas manteve a voz firme. Nem sempre. Sofia, não desta vez. Enquanto a menina tomava café, Rodrigo fez uma lista mental dos ex-funcionários que poderiam testemunhar. A rotatividade na mansão era alta, algo que sempre atribuíra às exigências de Cristina quanto à excelência do serviço, mas que agora via sob uma nova luz. Provavelmente qualquer pessoa que tentasse proteger Sofia ou questionar o tratamento dado a ela era rapidamente demitida. Lembrou-se de Dona Zilda, que trabalhara como governanta por quase 3 anos, até ser dispensada abruptamente 6 meses atrás, e de seu Antônio, o jardineiro que sempre trazia frutas frescas para Sofia quando a menina brincava no jardim. Havia também Cecília, a primeira babá de Sofia após o casamento com Cristina, que desaparecera sem explicações claras. Sofia, chamou, enquanto a menina desenhava na mesa da cozinha algo que nunca lhe fora permitido na mansão. Você se lembra da Dona Zilda, nossa governanta? O rosto da menina iluminou-se. Sim, ela fazia bolo de chocolate escondido para mim quando tia Cris saía. Então, como se percebesse que revelara um segredo, Sofia cobriu a boca com a mão. Não se preocupe. Isso não é algo ruim, garantiu Rodrigo. Porque o bolo precisava ser escondido. Porque tia Cris dizia que doces fazem meninas ficarem gordas e feias, respondeu Sofia baixando os olhos. Dona Zilda brigava com ela por causa disso, mas só quando vocês duas não estavam perto. Ela me dizia que eu precisava ser forte e comer direito. Rodrigo fez anotações mentais. E você sabe por que ela foi embora? Sofia mordeu o lábio. Tia Cris disse que ela roubou um colar, mas... A menina hesitou. Mas o que, Sofia? Pode me contar. Eu vi tia Cris escondendo o colar na bolsa da Dona Zilda. Ela não sabia que eu estava vendo. A revelação atingiu Rodrigo como um soco. Cristina não apenas maltratara sua filha, como também armara para incriminar uma funcionária que tentava protegê-la. Você contou isso para alguém? Sofia balançou a cabeça. Tia Cris disse que se eu contasse coisas que via ou ouvia, ninguém ia acreditar em mim porque crianças inventam histórias. A manipulação psicológica era ainda mais profunda do que imaginara. Cristina sistematicamente ensinara Sofia a duvidar de si mesma e a temer compartilhar a verdade. Naquela manhã, enquanto esperavam a visita de Paulo com novos documentos, Rodrigo decidiu criar um ambiente de normalidade para Sofia. Levou-a ao Parque Ibirapuera, onde passaram horas simplesmente brincando.
uma atividade tão básica que Rodrigo se envergonhou ao perceber o quanto era nova para ambos. Observando Sofia correr livremente pela grama, Rodrigo foi abordado por uma mulher de meia idade que reconheceu imediatamente Cecília, a ex-babá. "Senhor Albuquerque", disse ela hesitante. "Me desculpe a abordagem, mas vi vocês nos noticiários e precisava saber se Sofia está bem." Rodrigo sorriu genuinamente feliz com aquele encontro inesperado. Cecília, que coincidência! Estava justamente pensando em como encontrá-la. Fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado no banco. "Sofia está se recuperando, mas descobri coisas terríveis que aconteciam em minha ausência." A ex-babá assentiu, tristeza em seus olhos. "Tentei alertá-lo várias vezes, senhor. Deixei cartas, mensagens com sua secretária, que nunca chegaram até mim", completou Rodrigo. Cristina interceptava tudo. Cecília baixou os olhos. "Eu suspeitava. Por isso, tentei conversar diretamente com o senhor quando nos encontrávamos em casa. Mas sua esposa nunca deixava Sofia sozinha comigo depois que comecei a questionar os métodos educacionais dela." "Por que você saiu, Cecília?" A mulher soltou um suspiro pesado. "Fui demitida após Cristina me acusar de dar comida escondida para Sofia." Era verdade. A menina passava horas sem comer como punição por mau comportamento. Eu não podia ficar parada vendo aquilo. A conversa foi interrompida por Sofia, que veio correndo ao ver a ex-babá. O abraço emocionado entre as duas confirmou o que Rodrigo suspeitava. Cecília fora um dos poucos adultos que demonstraram verdadeiro carinho por sua filha nos últimos anos. Antes de se despedirem, Rodrigo conseguiu o contato de Cecília e a convenceu a conversar com Paulo sobre um possível testemunho. Ela prontamente aceitou, revelando que outras duas funcionárias demitidas por Cristina também poderiam ter histórias semelhantes para compartilhar. De volta ao apartamento, Rodrigo recebeu a visita de Paulo e Fernanda, que traziam atualizações sobre o caso. "A boa notícia", começou Paulo, depois que Sofia foi para o quarto desenhar, "é que conseguimos um juiz sensato para a causa, Dr. Ricardo Nogueira. Ele é conhecido por priorizar o bem-estar das crianças acima de qualquer outra consideração." "E a má notícia?", perguntou Rodrigo, já preparado para o pior. "Cristina conseguiu uma audiência preliminar para a próxima semana. Vai tentar convencer o juiz de que você é mentalmente instável e que ela é a única referência constante na vida de Sofia." Rodrigo sentiu o estômago afundar. "Ela não tem nenhum direito legal sobre minha filha." "Tecnicamente não, mas está jogando com a carta da figura materna presente contra o pai ausente. Vai alegar que arrancá-la da vida de Sofia causaria danos psicológicos." Fernanda, que até então observava em silêncio, interveio. "Por isso mesmo o relatório psicológico que estou preparando é tão importante. Documenta claramente que a presença de Cristina é prejudicial, não benéfica." Rodrigo assentiu, grato pela competência da assistente social. "Encontrei a ex-babá de Sofia hoje por coincidência. Ela confirmou os maus tratos e conhece outras ex-funcionárias que podem testemunhar." Paulo sorriu pela primeira vez naquela tarde. "Isso é excelente. Vou entrar em contato com todas elas imediatamente. Quanto mais testemunhas independentes tivermos, mais difícil será para Cristina sustentar sua versão." Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada de Carlos Eduardo, seu sócio. "Rodrigo, preciso te alertar", disse Carlos sem preâmbulos. "Cristina esteve no escritório hoje. Tentou convencer a diretoria de que você está mentalmente incapaz de gerir a empresa." Rodrigo sentiu a raiva crescer. "E o que aconteceu?" "Nada que você precise se preocupar. A diretoria está solidamente do seu lado, mas ela está atacando em todas as frentes: pessoal, profissional e judicial." Carlos fez uma pausa. "Como está Sofia?" "Melhorando a cada dia, mas ainda tem pesadelos, ainda teme punições a cada pequeno erro." Rodrigo suspirou. "Fico pensando em quanto tempo levará para que ela se sinta verdadeiramente segura." "Um dia de cada vez, meu amigo." "Um dia de cada vez." Carlos hesitou antes de continuar. "Tem mais uma coisa que você deveria saber. Cristina insinuou para alguns jornalistas que você poderia estar abusando de Sofia." O choque foi tão grande que Rodrigo quase deixou o telefone cair. "O quê? Isso é..."
Isso é monstruoso. Eu sei. Por isso estou te avisando. Ela está desesperada, Rodrigo, e pessoas desesperadas não têm limites. Após desligar, Rodrigo permaneceu imóvel por longos minutos, tentando processar a maldade calculada de Cristina. Até onde ela iria para se vingar? Que tipo de pessoa usaria uma criança traumatizada como peão em um jogo de poder? Na manhã seguinte, decidiu que precisavam sair do apartamento. Cristina sabia onde ficava, e conhecendo-a como agora conhecia, não duvidava que ela pudesse aparecer ou enviar alguém para causar problemas. Depois de algumas ligações, conseguiu alugar uma casa na praia do Guarujá, a pouco mais de 1 hora de São Paulo. Um lugar neutro, tranquilo, onde Sofia pudesse se recuperar longe dos holofotes e da tensão. Enquanto arrumavam as malas, Rodrigo recebeu uma ligação de Dona Zilda, a ex-governanta. Cecília havia entrado em contato com ela, contando sobre o encontro no parque. Senhor Rodrigo, disse a voz familiar do outro lado da linha. Demorou, mas o senhor finalmente viu a verdade. Não havia acusação em sua voz, apenas alívio. Rodrigo sentiu-se humilhado pela compaixão daquela mulher que tentara proteger sua filha quando ele mesmo falhara. Dona Zilda, preciso do seu depoimento. Sofia me contou sobre o colar, sobre como Cristina a acusou injustamente. A ex-governanta soltou um suspiro pesado. Não foi só isso, senhor. Tenho um caderno. Anotei datas, horários, os castigos que aquela mulher aplicava à menina. Sabia que um dia alguém precisaria saber. O coração de Rodrigo acelerou. Um registro escrito? Isso seria uma prova inestimável. Guardei tudo. Inclusive tirei fotos do quarto quando a menina ficava trancada, sem comida. A voz de Dona Zilda embargou. Tentei mostrar ao senhor uma vez, mas sua esposa interceptou. Depois disso, armou aquela história do roubo para me demitir. Por que não foi a polícia? Perguntou Rodrigo sem conseguir conter a pergunta. E quem acreditaria? Uma empregada contra uma socialite casada, com um dos homens mais influentes do país, seria minha palavra contra a dela. Dona Zilda fez uma pausa, mas guardei tudo, esperando o momento certo. Parece que ele finalmente chegou. Enquanto dirigia rumo ao litoral com Sofia adormecida no banco de trás, Rodrigo refletia sobre todas as pessoas que haviam tentado proteger sua filha. Dona Zilda, Cecília, a professora Beatriz, enquanto ele estava cego, focado apenas em expandir seu império. A culpa era um peso que teria que carregar, mas transformaria em combustível para a luta que se aproximava. A casa alugada no Guarujá tinha vista para o mar e um pequeno jardim onde Sofia podia brincar livremente. Nos 3 dias que se seguiram, Rodrigo observou maravilhado as pequenas mudanças na filha. O apetite voltando aos poucos, o sono menos agitado, os sorrisos tímidos que começavam a aparecer com mais frequência. Longe da sombra de Cristina, Sofia parecia finalmente respirar. Na manhã do 4º dia, Paulo chegou com uma pasta cheia de documentos e expressão grave. Enquanto Sofia brincava na areia sob o olhar atento de Cecília, que aceitara acompanhá-los como babá temporária, os 2 homens conversavam na varanda. Recebi o dossiê completo de Dona Zilda, começou Paulo abrindo a pasta sobre a mesa. É ainda mais contundente do que imaginávamos. Anotações detalhadas, datas, horários, descrições de castigos, fotos. Ela documentou sistematicamente o abuso por quase 2 anos. Rodrigo examinou as páginas com crescente horror. O caderno, meticulosamente mantido por Dona Zilda, revelava um padrão de crueldade calculada. Sofia trancada no quarto por desarrumar brinquedos, privada de jantar por sorrir demais na mesa, impedida de beber água por derramar suco na toalha. Pequenas transgressões infantis punidas com severidade desproporcional. As fotos mostravam Sofia dormindo no chão porque não arrumou a cama corretamente, ou sentada sozinha, em frente a um prato vazio enquanto todos jantavam. Em uma imagem particularmente dolorosa, a menina estava encolhida em um canto do quarto, abraçando um urso de pelúcia escondido, com marcas de lágrimas no rosto. Como não percebi? Murmurou Rodrigo, sentindo o peso da culpa esmagar seu peito. Como fui tão cego? Paulo colocou uma mão em seu ombro. Cristina é manipuladora. Mantinha uma imagem perfeita quando você estava presente. É o padrão clássico do abusador. Isso é suficiente para o tribunal? Mais do que suficiente. Com isso,
O relatório médico, o depoimento da professora e a avaliação da assistente social, temos um caso sólido. Paulo hesitou. Mas Cristina ainda tem uma carta na manga. Qual? A visita supervisionada. Seu advogado solicitou e o juiz concedeu. É procedimento padrão em casos de disputa familiar, mesmo que um dos lados não tenha direitos legais sobre a criança. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Estão obrigando Sofia a encontrar com ela? Depois de tudo o que descobrimos, infelizmente sim. Será na sala especial do tribunal, com uma psicóloga forense presente, remarcada para amanhã antes da audiência formal. Paulo observou atentamente a reação do cliente. Sei que é difícil, mas pode ser benéfico para o nosso caso. Se Sofia reagir negativamente à presença de Cristina, isso pesará na decisão do juiz. Não vou usar minha filha como isca, protestou Rodrigo. O trauma que ela já sofreu é mais que suficiente. Não se trata de usá-la, Rodrigo. Trata-se de permitir que sua voz seja ouvida. A doutora Carmen Vieira, a psicóloga forense designada, é altamente respeitada e especializada em trauma infantil. Ela saberá distinguir medo genuíno de manipulação. Aquela noite foi difícil para pai e filha. Quando Rodrigo contou sobre o encontro iminente com a madrasta, Sofia entrou em pânico. Seus olhos se arregalaram com terror genuíno, e ela agarrou-se a ele, como se temesse ser arrancada de seus braços a qualquer momento. Não quero ver ela, pai. Não quero. Lágrimas escorriam pelo rosto pálido. Ela vai ficar brava comigo por ter contado. Ela sempre disse que ninguém acreditaria em mim, que eu seria levada embora se contasse. Rodrigo abraçou a filha com força, sentindo seu pequeno corpo tremer. Sofia, olhe para mim. Estarei com você o tempo todo. A tia Cris não pode fazer nada. Não vai ficar sozinha com ela nem por um segundo. E tem uma senhora muito legal, a doutora Carmen, que vai estar lá só para garantir que você fique bem. Gradualmente, Sofia se acalmou, mas o medo permaneceu em seus olhos. Aquela noite, Rodrigo deitou-se ao lado dela até que adormecesse, cantarolando baixinho uma canção que Laura costumava cantar quando Sofia era bebê. A menina finalmente relaxou, agarrando-se à mão do pai mesmo durante o sono. Na manhã seguinte, a viagem de volta a São Paulo foi silenciosa. Sofia, vestida com um conjunto simples escolhido por ela mesma, nada das roupas formais que Cristina a obrigava a usar, olhava pela janela com expressão apreensiva. No banco da frente, Cecília tentava distraí-la com histórias, mas a tensão era palpável. O Fórum da Família, no centro de São Paulo, era um prédio imponente que intimidaria qualquer adulto, quanto mais uma criança de 7 anos. Rodrigo carregou Sofia no colo até a sala designada para o encontro, onde Paulo os aguardava junto com a doutora Carmen Vieira. Uma mulher de meia-idade com expressão serena. Olá, Sofia, cumprimentou a psicóloga abaixando-se para ficar na altura da menina. Meu nome é Carmen. Estou aqui para conversar com você e garantir que se sinta segura, tudo bem? Sofia apertou a mão do pai, mas assentiu timidamente. Você sabe por que estamos aqui hoje? Perguntou Carmen em tom gentil. Para ver a tia Cris, respondeu Sofia quase inaudível. Isso mesmo, mas quero que saiba que seu pai estará presente o tempo todo e eu também. Se em qualquer momento você se sentir desconfortável, é só me dizer e podemos interromper, ok? Sofia assentiu novamente, ainda insegura, mas um pouco mais relaxada com a explicação clara. A sala preparada para o encontro era neutra e acolhedora, com poltronas confortáveis, alguns brinquedos em uma estante e uma mesa baixa com material de desenho. Paulo explicou a Rodrigo que o ambiente era cuidadosamente planejado para reduzir o estresse da criança e permitir observação das interações. Às 10 em ponto, a porta se abriu e Cristina entrou, acompanhada por seu advogado, o renomado Maurício Cardoso. Ela estava impecavelmente vestida em um terninho azul claro que sugeria sobriedade maternal. O cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem suave. A imagem perfeita da madrasta dedicada. O efeito de sua presença em Sofia foi instantâneo e revelador. A menina imediatamente recuou, pressionando-se contra Rodrigo, como se quisesse desaparecer dentro dele. Seus olhos se arregalaram em pânico silencioso, e seu corpo inteiro enrijeceu. Sofia, querida, exclamou Cristina, avançando com os braços abertos para um abraço.
Sua voz era melodiosa, performática. Que saudades! Você está bem? Mamãe ficou tão preocupada. Antes que pudesse tocar a menina, doutora Carmen interveio suavemente. Senhora Albuquerque, vamos com calma. Sofia parece um pouco apreensiva. Que tal se sentarmos e conversarmos primeiro? Cristina recuou mantendo o sorriso artificial, mas Rodrigo percebeu o brilho de irritação em seus olhos. Ela não estava acostumada a ser contrariada. Claro, claro, concordou sentando-se graciosamente na poltrona indicada. Sofia, venha sentar perto de mim. Quero saber tudo sobre sua semana. Sofia não se moveu do lado do pai, seus dedos agarrados com força à mão dele. A psicóloga notou a resistência e sugeriu um arranjo diferente. Rodrigo e Sofia sentaram-se em um sofá, enquanto Cristina permaneceu na poltrona em frente, criando distância segura. Por 20 minutos agonizantes, Cristina manteve a performance de madrasta amorosa, falando sobre como a casa estava vazia sem Sofia, como sentia falta de suas conversas e como mal podia esperar para levar a menina ao shopping para comprar aquele vestido que você tanto queria. Sofia permanecia em silêncio, respondendo apenas com acenos de cabeça quando diretamente questionada. Seu corpo continuava tenso, os olhos baixos evitando olhar para a madrasta. A mudança veio quando Cristina, aparentemente frustrada com a falta de resposta, mudou de tática. Sofia, querida, você sabe que pode voltar para casa, não sabe? Papai está muito ocupado com o trabalho. E sei que você sente falta do seu quarto, dos seus vestidos bonitos. Foi nesse momento que a menina finalmente falou, sua voz pequena, mas firme. Não quero voltar. O sorriso de Cristina vacilou por uma fração de segundo. O que disse, querida? Claro que quer. Lembra como nos divertimos juntas? Como cuido bem de você? Não, repetiu Sofia, sua voz ganhando força. Você me deixava com fome, me trancava no quarto escuro. A máscara de Cristina caiu momentaneamente, seus olhos endurecendo. Sofia, você está confusa. Sabe que isso não é verdade. Só queria te ensinar disciplina como uma boa mãe faz. Você não é minha mãe, respondeu Sofia, finalmente olhando para a madrasta. E não gosta de mim. Nunca gostou. Cristina recuperou-se rapidamente, lágrimas artificiais brotando em seus olhos. Como pode dizer isso? Depois de tudo que fiz por você. Seu pai colocou essas ideias na sua cabeça, não foi? A doutora Carmen interveio, percebendo a crescente tensão. Senhora Albuquerque, peço que se abstenha de sugerir manipulação. Estamos aqui para ouvir Sofia. Cristina ignorou a psicóloga, inclinando-se para a frente, seu tom agora uma mistura de doçura e ameaça velada que apenas Sofia pareceria reconhecer. Sofia, querida, lembra o que sempre conversamos sobre contar histórias? Sobre como ninguém acredita em crianças que inventam coisas? Foi a gota d'água. Sofia começou a tremer agarrando-se ao pai. Não quero mais falar com ela. Por favor, não deixa ela me levar. A doutora Carmen encerrou imediatamente o encontro, pedindo que Cristina e seu advogado saíssem da sala. A última visão que Rodrigo teve da ex-esposa foi seu rosto contorcido em uma máscara de fúria mal disfarçada enquanto era conduzida para fora. Sozinhos com a psicóloga, Rodrigo abraçou Sofia, até que ela parasse de tremer. Você foi muito corajosa, sussurrou em seu ouvido. Muito, muito corajosa. Enquanto Sofia se recuperava desenhando em um canto da sala, a doutora Carmen conversou brevemente com Rodrigo e Paulo. Vou preparar um relatório detalhado para o juiz, mas posso adiantar minhas impressões iniciais, disse ela em tom profissional. Sofia demonstra claro desconforto e medo na presença da madrasta. Sua reação é consistente com crianças que sofreram abuso psicológico prolongado. Ela fez uma pausa. Particularmente significativo foi o comentário da senhora Albuquerque sobre ninguém acreditar em crianças. É uma tática clássica de abusadores para garantir o silêncio das vítimas. Paulo assentiu satisfeito. Seu testemunho será crucial, doutora. Farei o possível para proteger esta criança, respondeu ela, olhando para Sofia, que desenhava concentrada. O trauma é significativo, mas com apoio adequado e ambiente seguro, a recuperação é possível. A audiência formal estava marcada para as 14h. Enquanto esperavam, Rodrigo, Paulo e Sofia almoçaram em um pequeno restaurante próximo ao fórum. A menina estava silenciosa, mas mais calma após a prova que enfrentara. Você vai mesmo ficar comigo para sempre?
perguntou ela de repente, entre uma garfada e outra de macarrão. Para sempre, confirmou Rodrigo, sentindo o peso e a verdade daquela promessa. Nunca mais vamos nos separar. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e chegou aos olhos. Era o sorriso de Laura, percebeu Rodrigo com um aperto no peito. Um sorriso que quase desaparecera sob os cuidados cruéis de Cristina. Estou pronto, disse a Paulo, enquanto se dirigiam de volta ao fórum, para enfrentar Cristina, a mídia, quem for. Nada é mais importante que o bem-estar da minha filha. O advogado assentiu, compreendendo a determinação em sua voz. É exatamente isso que o juiz precisa ver. Um pai que finalmente coloca a filha em primeiro lugar. A sala de audiências estava cheia quando entraram. Cristina já estava lá, sentada ao lado de Maurício Cardoso, sua postura impecável contrastando com os olhos vermelhos, resultado de lágrimas cuidadosamente cronometradas, suspeitou Rodrigo. Os minutos se arrastaram enquanto os procedimentos formais eram seguidos. Sofia esperava numa sala adjacente com Cecília e uma assistente do tribunal, protegida do estresse do processo legal. Finalmente, o juiz doutor Ricardo Nogueira, um homem de meia-idade com expressão séria e olhos atentos, iniciou a audiência. Seu primeiro ato foi revisar os relatórios médicos, psicológicos e sociais apresentados por ambas as partes. O silêncio na sala era tenso enquanto ele lia documento após documento. Antes de ouvir as partes, anunciou o juiz, após longos minutos, quero deixar claro que minha única preocupação neste caso é o bem-estar da criança. Sofia Albuquerque é a única vítima aqui, e minha decisão será baseada exclusivamente no que for melhor para ela. Rodrigo sentiu um raio de esperança com aquelas palavras. O juiz parecia genuinamente preocupado com Sofia, não com os jogos de poder entre adultos. A batalha que se seguiu foi intensa. Maurício Cardoso apresentou Cristina como vítima de um marido controlador e instável, que subitamente decidira afastá-la da criança que criara como filha. Apresentou fotos de eventos sociais onde os três apareciam sorridentes, recortes de revistas que elogiavam a família perfeita, depoimentos de amigos da alta sociedade paulistana sobre o comportamento estranho, recente de Rodrigo. Paulo contra-atacou com precisão cirúrgica. Apresentou o caderno de Dona Zilda, as fotos do quarto austero de Sofia, os desenhos reveladores, o laudo médico documentando desnutrição e hematomas. Um a um trouxe testemunhos devastadores. Dona Zilda descrevendo os castigos, seu Antônio, o jardineiro, relatando ter visto Sofia comendo frutas caídas no jardim porque estava com fome. A professora Beatriz detalhando o comportamento retraído da menina na escola e sua ansiedade durante as horas de refeição. O golpe final veio com o relatório da doutora Carmen sobre o encontro daquela manhã, destacando o terror evidente de Sofia na presença da madrasta e a tática de intimidação usada por Cristina. Quando chegou sua vez de falar, Rodrigo levantou-se, ignorando as câmeras dos poucos jornalistas autorizados a estar presentes. Olhou diretamente para o juiz, deixando de lado o discurso preparado por Paulo. Meritíssimo, não estou aqui como Rodrigo Albuquerque, o empresário. Estou aqui apenas como pai. Um pai que falhou por anos, que se perdeu no trabalho e permitiu que sua filha sofresse. Sua voz embargou, mas ele continuou. Descobri que minha esposa abusava de Sofia sistematicamente. Encontrei minha filha comendo ração de cachorro porque estava com tanta fome que não podia esperar até a próxima refeição permitida. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado pelo juiz. Não estou pedindo apenas a guarda de Sofia, que já é legalmente minha. Estou pedindo a chance de ser o pai que ela merece, de reconstruir sua confiança, de mostrar que nem todos os adultos a abandonarão ou a punirão injustamente. Rodrigo olhou rapidamente para Cristina, que mantinha uma expressão composta, mas cujos olhos revelavam fúria. E estou pedindo que o tribunal proteja minha filha de uma pessoa que demonstrou repetidamente ser capaz de prejudicá-la para satisfazer sua própria necessidade de controle. Quando se sentou, Paulo apertou seu ombro em aprovação silenciosa. As palavras haviam sido simples, mas poderosas em sua honestidade crua. Cristina foi a última a falar. Com voz embargada e olhos lacrimejantes, apresentou-se como vítima de uma conspiração
para afastá-la da filha de coração. Negou todas as acusações, chamando os ex-funcionários de descontentes com motivos para mentir, e os relatórios de exagerados e parciais. Só quero o melhor para Sofia, concluiu ela, com lágrimas cuidadosamente dosadas. Sempre quis. Rodrigo está usando nossa querida filha como arma nesta separação, e isso é cruel. O juiz observou-a em silêncio por alguns segundos após sua fala, seu rosto indecifrável. Então anunciou um recesso de 30 minutos para considerar toda a evidência apresentada. Os 30 minutos de recesso pareceram uma eternidade. Rodrigo permaneceu na sala de audiências, incapaz de se levantar, como se qualquer movimento pudesse alterar o equilíbrio delicado do universo naquele momento crucial. Do outro lado da sala, Cristina confabulava intensamente com Maurício Cardoso, sua expressão oscilando entre preocupação e indignação calculada. Paulo retornou após verificar Sofia na sala de espera. Ela está bem, assegurou ao cliente. Desenhando com Cecília, aparentemente alheia à tensão do momento. Fez uma pausa significativa. Desenhou você, Rodrigo. Vocês dois de mãos dadas, sob um sol enorme. Aquela imagem simples, pai e filha unidos, finalmente expostos à luz, trouxe lágrimas aos olhos de Rodrigo. Fosse qual fosse a decisão do juiz, algo fundamental já havia mudado. Sofia estava começando a acreditar novamente em segurança e amor. Quando o Dr. Ricardo Nogueira retornou à sala, o silêncio foi imediato. O magistrado, com mais de 20 anos de experiência em direito de família, ajustou os óculos e organizou os documentos à sua frente com meticulosidade. Seu rosto não revelava nada. Após analisar cuidadosamente todos os documentos, testemunhos e relatórios profissionais apresentados, começou ele em tom solene, este tribunal chegou a uma decisão quanto às medidas protetivas solicitadas no caso da menor Sofia Albuquerque. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Ao seu lado, Paulo mantinha-se impassível, mas a tensão em seus ombros era visível. A evidência de negligência e abuso psicológico é substancial e consistente. O juiz olhou diretamente para Cristina, que mantinha uma expressão de incredulidade estudada. Os depoimentos dos ex-funcionários, os registros médicos documentando desnutrição, os relatórios psicológicos e, principalmente, o comportamento observado da criança, tanto pela assistente social quanto pela psicóloga forense, formam um conjunto probatório contundente. Cristina sussurrou algo urgente para seu advogado, que fez um gesto sutil para que ela se contivesse. Além disso, continuou o juiz, os desenhos da menor revelam um padrão de sofrimento emocional significativo, consistente com as alegações de castigos desproporcionais e isolamento. O magistrado fez uma pausa, observando a sala silenciosa. É decisão deste tribunal conceder a guarda definitiva de Sofia Albuquerque a seu pai, Rodrigo Albuquerque, sem direito a visitas por parte da senhora Cristina Mendonça Albuquerque, até que se complete uma avaliação psicológica completa da mesma e um período mínimo de terapia para a menor. Rodrigo fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio tão intensa que quase o deixou tonto. Paulo apertou seu ombro em congratulação silenciosa. Adicionalmente, prosseguiu o Dr. Nogueira, determino uma medida protetiva, proibindo a senhora Albuquerque de se aproximar da menor ou de seu pai num raio de 200 metros, bem como de fazer qualquer tipo de contato, direto ou indireto, pelos próximos 6 meses, quando a situação será reavaliada. O juiz olhou diretamente para Cristina, seu tom endurecendo. Este tribunal considera as evidências de abuso psicológico extremamente graves. A senhora teve posição de confiança e autoridade sobre uma criança vulnerável, e as evidências indicam que essa posição foi usada para causar danos significativos ao seu desenvolvimento físico e emocional. Cristina levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Tudo o que fiz foi dar estrutura e disciplina a uma criança que... Senhora Albuquerque, interrompeu o juiz severamente. Privação de alimento não é disciplina. É abuso. E este tribunal não tolerará mais interrupções. Cristina sentou-se, lábios comprimidos em fúria mal contida, enquanto o juiz finalizava a sentença com recomendações específicas. Terapia continuada para Sofia
avaliações periódicas por assistentes sociais e a manutenção de relatórios escolares para monitorar seu progresso emocional e acadêmico. Sr. Albuquerque, concluiu o juiz, em tom mais suave, o tribunal reconhece sua disposição em assumir total responsabilidade por seus anos de negligência e seu compromisso com o bem-estar de sua filha. Continue nesse caminho. Enquanto o martelo batia, encerrando a sessão, Rodrigo sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Não era apenas uma vitória legal, era a chance de recomeçar, de ser o pai que Sofia sempre mereceu. Cristina passou por ele a caminho da saída, escoltada por seu advogado. Seus olhos, agora livres da máscara de doçura, transbordavam ódio. Isso não acabou, Rodrigo, sibilou baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Você vai se arrepender. Paulo, que captara a ameaça, interveio suavemente. Na verdade, Sr. Albuquerque, acabou sim. E sugiro fortemente que respeite a ordem judicial de distanciamento. Qualquer violação terá consequências severas. Maurício Cardoso puxou sua cliente pelo braço, afastando-a antes que ela pudesse responder. Ambos desapareceram em meio aos repórteres que aguardavam no corredor. Vamos buscar Sofia, disse Rodrigo, ignorando os flashes e microfones estendidos em sua direção. Quero levá-la para casa. O reencontro na sala de espera foi emocionante. Sofia, que desenhara durante toda a audiência, levantou os olhos quando o pai entrou e, pela primeira vez em muito tempo, correu para seus braços, sem hesitação. Rodrigo a ergueu no ar, segurando-a contra o peito como o tesouro mais precioso do mundo. Acabou, princesa, sussurrou ele, beijando-lhe o topo da cabeça. Vamos para casa. A tia Cris não vai voltar? Perguntou Sofia, seus olhos grandes procurando confirmação no rosto do pai. Não, Sofia. Ela não pode se aproximar de você nem de mim. O juiz garantiu isso. O rosto da menina relaxou como se um peso invisível tivesse sido removido. Podemos ter um cachorro agora? Tia Cris nunca deixou... Rodrigo riu, um riso genuíno que parecia vir de algum lugar profundo e há muito adormecido. Claro que podemos. E você vai poder escolher. Nas semanas que se seguiram, a vida de Sofia e Rodrigo passou por uma transformação profunda. A mansão no Morumbi foi vendida. Havia memórias demais ali, a maioria delas dolorosas. Compraram uma casa menor, mais aconchegante, em uma rua arborizada do Alto de Pinheiros, com um jardim onde Sofia poderia brincar e espaço para um ateliê, onde os quadros de Laura finalmente foram exibidos. A terapia de Sofia com doutora Márcia Oliveira progrediu significativamente. A psicóloga notava a evolução semana após semana. A menina falava mais, sorria com frequência, e os pesadelos diminuíam gradualmente. O medo de ser castigada por pequenos erros ainda aparecia ocasionalmente, mas Sofia começava a entender que na nova casa as regras eram diferentes, baseadas em amor, não em controle. Ela está se recuperando num ritmo surpreendente, comentou a doutora Márcia, após uma sessão particularmente positiva. Crianças têm uma resiliência admirável quando se sentem seguras e amadas. Rodrigo também fizera mudanças significativas. Reestruturou completamente sua vida profissional, entregando a presidência executiva da empresa a Carlos Eduardo e assumindo apenas um papel consultivo que lhe permitia trabalhar de casa na maior parte do tempo. As manhãs começavam com o café da manhã preparado juntos. As tardes muitas vezes terminavam com sessões de pintura, onde Sofia revelava um talento herdado da mãe. 2 semanas após a audiência, Dona Cecília, mãe de Rodrigo, mudou-se de Fortaleza para São Paulo para estar perto da família. Sua presença trouxe uma nova dimensão de aconchego e estabilidade à vida de Sofia, que encontrou na avó uma aliada amorosa e uma conexão com a história familiar que Cristina tentará apagar. Você é igualzinha à sua mãe quando sorri, dizia frequentemente Dona Cecília, enquanto ensinava a neta a fazer brigadeiros na cozinha, uma atividade que antes seria impensável na casa controlada por Cristina. Laura adorava cozinhar também, sabia? Estas pequenas histórias sobre a mãe eram tesouros para Sofia. Cada memória compartilhada ajudava a construir uma imagem mais completa de Laura, preenchendo o vazio que Cristina tentara criar com suas críticas constantes à falecida. A transformação de Sofia
era visível para todos que a conheciam. Na escola, a professora Beatriz notou que a menina começava a participar das atividades em grupo, algo que sempre evitara. Suas notas, que sempre foram boas, Cristina não toleraria menos que excelência acadêmica, agora vinham acompanhadas de verdadeiro entusiasmo pelo aprendizado. E pela primeira vez, Sofia foi convidada e autorizada a ir a festas de aniversário de colegas. A primeira festa foi um marco. Rodrigo observou com o coração apertado de emoção Sofia interagindo timidamente com outras crianças, seu rosto iluminando-se quando participou de brincadeiras e comeu bolo de chocolate, sem medo de ser punida depois. No caminho de volta para casa, ela perguntou hesitante: "Pai, posso ter uma festa de aniversário também?" "Nunca tive uma." A revelação atingiu Rodrigo como um soco. Claro que Sofia nunca tivera uma festa de aniversário. Cristina considerava comemorações infantis vulgares e desnecessárias. 7 aniversários passados em silêncio, provavelmente marcados por exigências em vez de celebrações. "É claro que pode, princesa." "Na verdade..." Rodrigo sorriu, uma ideia formando-se em sua mente. "Vamos fazer 2 festas." "2?" Os olhos de Sofia se arregalaram em surpresa. "Sim, uma para comemorar seu aniversário, mesmo que com alguns meses de atraso, e outra para celebrar nosso novo começo." A festa do novo começo, como Sofia a batizou, foi realizada num domingo ensolarado, um mês após a mudança para a nova casa. O jardim foi decorado com balões coloridos e fitas, uma mesa farta, com todos os doces que Sofia nunca pôde comer livremente, e um bolo especial em forma de sol, simbolizando os dias mais brilhantes que haviam chegado. Os convidados eram poucos, mas significativos. Carlos Eduardo e sua família, Paulo e sua esposa, a professora Beatriz, Dona Zilda, seu Antônio, Cecília e sua mãe, e alguns colegas de escola de Sofia. Uma pequena comunidade de pessoas que haviam, cada uma à sua maneira, ajudado a trazer luz para a vida da menina. Enquanto observava Sofia correndo pelo jardim com outras crianças, rindo sem reservas, Rodrigo sentiu uma presença ao seu lado. Era Dona Zilda, a ex-governanta cujo testemunho fora crucial para o caso. "Ela está florescendo", comentou a senhora, seus olhos bondosos acompanhando Sofia, "como uma plantinha que finalmente recebe sol depois de muito tempo na sombra. Graças a pessoas como você que tentaram protegê-la quando eu falhei", respondeu Rodrigo, com sincera gratidão. Dona Zilda sorriu. "O importante é que agora o senhor enxergou o que realmente importa. Não é o tamanho da casa ou o preço dos brinquedos. É o tempo, a presença, o amor." Aquela noite, após todos os convidados partirem e a casa voltar ao silêncio, Rodrigo encontrou Sofia em seu novo quarto. Um espaço colorido, com paredes que ela mesma ajudara a decorar com desenhos e pequenas pinturas. A menina estava sentada na cama contemplando um desenho recém-terminado. "O que você desenhou, princesa?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Sofia entregou-lhe a folha de papel. O desenho mostrava uma casa ensolarada, muito parecida com a nova residência deles, e 2 figuras de mãos dadas no jardim, um homem alto e uma menina pequena. Ambos sorriam, e no céu entre nuvens brancas, uma figura etérea com auréola dourada observava a cena com aprovação. "É nossa família", explicou Sofia. "Eu, você e a mamãe olhando de cima." Rodrigo sentiu lágrimas nos olhos. "É lindo, Sofia. Você acha que ela está feliz?" perguntou a menina, sua voz subitamente séria. "A mamãe?" "Tenho certeza que sim", respondeu ele, abraçando a filha. "Ela sempre quis que você fosse feliz e segura. E agora você é." Sofia assentiu, satisfeita com a resposta. No canto do desenho havia escrito com letras coloridas: "Agora estou segura. Papai está aqui." Aquelas palavras simples, a confiança reconquistada de uma criança que aprendera do jeito mais difícil que nem todos os adultos são confiáveis, eram a maior conquista da vida de Rodrigo. Naquela noite, como todas as noites desde que Sofia voltara realmente para sua vida, Rodrigo ficou ao lado da filha até que ela adormecesse. Observou seu rosto pisfo, tão diferente da expressão tensa e amedrontada que carregara por tanto tempo, e repetiu as palavras que haviam se tornado seu mantra, sua promessa mais sagrada: "Estou aqui.
Sofia, sempre estarei aqui. E dessa vez, ambos sabiam que era verdade. 6 meses depois, numa tarde ensolarada, Rodrigo e Sofia caminhavam de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera. A menina, agora com cabelos mais longos e bochechas rosadas de saúde, corria ocasionalmente à frente para observar patos no lago ou flores coloridas nos canteiros, sempre voltando para a segurança da mão do pai. Pai, chamou ela, olhando para cima com aqueles olhos que agora brilhavam de confiança. Você acha que um dia eu vou esquecer todas as coisas ruins? Rodrigo ajoelhou-se para ficar na altura dela. Não sei se esqueceremos completamente, Sofia, mas acho que um dia essas lembranças não vão doer tanto. Serão como cicatrizes que nos lembram que sobrevivemos a algo difícil e ficamos mais fortes. Sofia pareceu ponderar sobre isso, com a seriedade que às vezes surpreendia os adultos ao seu redor. Uma sabedoria adquirida cedo demais, talvez. Então, inesperadamente, sorriu. Como aquela história do kintsugi que a vovó contou, que os japoneses consertam potes quebrados com ouro e ficam até mais bonitos depois? Rodrigo sorriu, maravilhado com a analogia perfeita. Exatamente assim, princesa. Exatamente assim. De mãos dadas, pai e filha continuaram seu passeio sob o sol de São Paulo. Não mais o empresário obcecado e a criança negligenciada, mas duas pessoas reconstruindo juntas uma vida que, como os potes de kintsugi, poderia ser ainda mais bela e valiosa, justamente por ter sido quebrada e reconstruída com amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Sofia tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial, com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda da tela. Se esta história despertou emoções em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder do amor verdadeiro. Gostaríamos muito de saber o que vocês acharam desta narrativa nos comentários. Que momentos mais tocaram seus corações? Como vocês se sentiram ao acompanhar a jornada de redenção de Rodrigo e o renascimento de Sofia? Estamos esperando suas palavras nos comentários.